Olá, meu nome é Rafael Sakurai e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer o relacionamento de um para um com o JPA. Eu vou mostrar como o JPA faz relacionamento entre entidades, da mesma forma que temos o relacionamento entre tabela através de chave estrangeira. Então, para isso eu vou pegar esse exemplo, que é um local e uma palestra. A ideia é o seguinte: eu estou fazendo um evento e toda palestra é feita em um local. Tá? Então a palestra vai ter o ID, o título, a data da hora e a duração, e o local, o ID, o prédio, a sala e a capacidade. Tá? Então uma palestra tem um local. Tá? Vai ser assim o exemplo. Aqui no Java eu já criei um projeto com a entidade local, tá? Eu defini que ela é uma entity, que ela tem uma chave primária que é o ID, e ela usa uma estratégia de geração através da sequência, a geração desse ID. Tá? O que eu vou fazer agora é criar a classe chamada palestra. Então, no meu pacote de modelo, novo, classe Java, palestra. Então a palestra vai ter um ID, um título, uma date, que seria a data e hora que vai ocorrer aquela palestra, uma duração e o local onde vai ocorrer aquela palestra. Bom, para falar que essa classe é uma entidade do banco de dados, que ela está representando uma tabela, vou adicionar aqui a anotação @entity, virou uma entidade, vou adicionar a anotação @id para falar quem é a minha chave primária. Uma outra coisa que eu vou fazer, eu vou usar um gerador de sequência, então eu vou criar aqui um sequence generator. Meu sequence generator vai chamar palestra sec, o mesmo para o nome da sequência, que é o nome que está criado lá no Oracle. Vou falar que o initial value dele vai começar em 1 e o location size vai ser de 1 em 1. Feito isso, vou falar que meu ID tem um generated value, que é o gerador de valor, que usa a estratégia de sequência e tem um gerador chamado palestra sec. Tá? Então ele vai ficar assim. No JPA, quando eu tenho um campo de data, eu preciso informar que tipo de data que vai ser salvo aqui. Para isso, eu tenho uma anotação chamada temporal. Essa anotação temporal, ela tem 3 tipos de informações que você pode pôr nela. O tipo date, o tipo time e o timestamp. Qual que é a diferença? O time só vai manter hora, minuto, segundo. O date só vai manter dia, mês e ano. E o timestamp vai manter todas as opções: dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Então, no caso, como eu quero uma data e hora, eu preciso de tudo, então eu vou usar o tipo timestamp para fazer isso, para ele me manter essa hora completa. E uma outra coisa que eu preciso fazer é o seguinte: como eu tenho um relacionamento de um para um com o local, como é que isso vai ser feito? Então, primeiro eu vou mostrar aqui a tabela do banco de dados. Eu tenho uma tabela chamada palestra, ela tem o ID, o título, a data, a hora, a duração e o local ID. E eu tenho também a tabela local, com ID, prédio, sala e capacidade. Então são as duas tabelas que a gente tem. Adicionei uma alteração na tabela palestra para fazer a foreign key, a chave estrangeira, e criei as duas sequências que serão usadas tanto para a tabela local como para a tabela palestra. Tá? Então esse é o script do banco de dados. Uma coisa interessante aqui é o seguinte: o nome da minha chave estrangeira, local underline ID, na palestra. Por que eu usei esse nome? O JPL segue um padrão. Ele pega o nome da entidade, underline, o nome da chave primária.
Então, se eu sigo esse padrão, ele encontra esse relacionamento aqui para mim automaticamente. Né? Não é que é automaticamente, mas ele encontra de forma simples esse relacionamento. Então, para falar que esse relacionamento, que uma palestra tem um local, aqui no JP, na minha entidade, eu vou usar uma notação one to one, um para um. Então, uma palestra, você sempre vai ler assim, da onde você está, para o lugar que é onde você vai. Então, uma palestra para um local. Tá? Então, uma palestra tem um local. Essa é a ideia. Uma outra coisa que eu fiz de diferente aqui, olha só, o nome da coluna data hora na palestra não está igual ao nome do meu atributo data hora. Né? No Java, a gente não costuma fazer isso, data, underline, hora, por exemplo. A gente não costuma colocar o underline para separar palavras. Né? A gente usa nesse padrão, que é o camel case. Então, o que eu vou fazer para falar que esse atributo data hora representa aquela coluna data hora? Eu vou adicionar aqui uma anotação chamada column. Tá? Com a anotação column, eu posso vir aqui e falar qual é o nome da coluna, no caso, data hora, que é o nome que eu declarei lá na minha tabela do banco de dados. Se eu precisasse, por exemplo, olha só, eu posso vir aqui e falar qual é o tamanho da minha coluna, para deixar igual ao do banco de dados, se essa coluna pode ser nula ou não, qual é a precisão, né, dessa coluna, a escala que ela tem, de qual tabela ela é, se é única, se ela é atualizável, e um column definition que é para fazer um dicionário de dados. Tá? Então, eu posso fazer diversas validações, não validações, mas diversas informações da coluna aqui na própria entidade. E o que isso me ajuda na hora que eu faço isso? Tá? Por exemplo, se eu vier aqui falar que ela não pode ser nula, essa coluna, e por algum motivo ela está nula, na hora que você tentar inserir, ele não vai inserir. O JPA mesmo lança uma exceção. Se eu falar que a precisão dela é de 5 casas e ela tiver 6, mesma coisa. Ele vai lançar um erro aí por causa das suas precisões. Né? Então, esse tipo de coisa é interessante porque ele faz uma pré-validação nos seus dados antes de passar ao banco de dados. Então ele vai economizar um tempo. Por quê? Se você já definiu aqui que tal informação, por exemplo, nulo, não pode ser nulo, e no banco de dados também não pode ser nulo, se você passar um campo nulo, na hora que chegar no banco, ele não vai inserir, ele vai dar uma exceção. Então o JPA já previne de não ter que ir até o banco de dados para ter um erro, né, e esperar essa parte de ir até o banco devolver um erro e você voltar. Ele já mesmo valida para você já tirar essa informação. Então é bem interessante na hora que você consegue preencher esse tipo de coisa. Tá? Então ele vai ser bem útil por causa disso. Tá? Aqui no caso, no exemplo, eu ainda não vou fazer isso. Vou deixar um pouco mais simples, que é para deixar um pouco mais prático aqui o exemplo. Então, na minha entidade palestra, defini a chave primária com um gerador através de uma sequência, defini um temporal, né, para falar que esse campo data hora é do tipo timestamp, que ele vai aguentar dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, e falei que o meu local ele tem uma foreign key, que é uma chave estrangeira, então ele tem um relacionamento de 1 para 1. Uma palestra tem um local. Relacionamento, também a gente vai ver que a gente tem uma outra opção aqui. Então aqui na palestra, eu vou falar que meu local, o tipo de cascata que eu quero executar no meu local, eu vou colocar aqui os cascade type all, que vai falar que ele, na hora que eu salvar uma palestra, ele vai salvar um local, na hora que eu apagar uma palestra, ele vai apagar o local, na hora que eu alterar a palestra, ele altera o local. Tá? Então eu vou deixar o all só para a gente testar e ver, depois eu vou mostrar quais são os problemas do all e como a gente poderia fazer de uma forma mais detalhada também. Então, eu vou criar aqui um DAO para salvar uma palestra. Novo classe Java, palestra DAO. Então, aqui no meu palestra DAO, eu já vou criar uma unidade de persistência, tá? Eu chamei ela de evento PU. Eu tenho um método salvar, que vai fazer o salvar da palestra. Tá? Então, eu vou ir lá, através do int manager, eu vou chamar o método persist para fazer um insert da palestra. Como eu acabei de criar essa entidade palestra, vou na minha unidade de persistência e adiciono
mais essa entidade para ela controlar também. Tá? Então ele vai ficar com duas entidades sendo controladas. A entidade local e a entidade palestra. Então, eu já posso fazer o insert dessa palestra. Então, para fazer isso, vou criar aqui uma nova classe de teste. Palestra teste. E aí eu vou criar um local onde vai ocorrer a palestra. Informa qual é o prédio, informa qual é a sala, informa qual é a capacidade. E aí eu vou criar a palestra. Vou informar aqui qual é o título. Vou informar aqui qual é o local, que é o local que eu acabei de criar. A duração da palestra, aqui no caso vou brincar com minutos, então 100 minutos. E a data-hora que vai ocorrer a palestra. Então, para fazer uma data-hora aqui, eu vou usar um formatador de data, que é um date format. Tá? Então, deixa eu declarar aqui meu date format. E eu vou passar aqui qual é o padrão de data. No caso, eu vou criar dia, mês, ano, hora, minuto. Então, esse vai ser o padrão de data que eu vou usar. Então, o date format, ele tem um método lá chamado parse, que eu vou passar uma data nesse padrão. Então, por exemplo, 26/9/2014, às 19 horas. Tá? Só que essa conversão pode ocorrer algum erro, mas no momento eu não vou tratar, eu vou simplesmente deixar aqui, caso aconteça o erro, ele vai lançar aqui um erro nessa formatação. Então, estamos criados a classe local, que vai representar o local da palestra, a classe palestra, e vamos salvar essa palestra no banco de dados. Então, vou pegar uma palestra DAO, então vou falar que a palestra tal foi salva. Então vamos testar aqui os inserts. Então, o que aconteceu? Foi feito um select na sequência palestra sec, para pegar o próximo valor da sequência. Depois foi feito outro select na local sec, para pegar o do local. Foi executado um insert na tabela local, com os valores. E foi executado um insert na tabela palestra, também com os valores que eu passei para ele. Note que o que eu pedi foi para salvar a palestra. Só que como a palestra tem um relacionamento com a tabela local e o tipo de cascata tá all, ele na hora que ele salvar a palestra, ele também vai salvar o local. Tá? Então, se eu fizesse ele remover a palestra, ele também removeria esse local onde está ocorrendo a palestra. Então, por exemplo, vou vir aqui, vou fazer um remover. Vou pegar a palestra que eu quero. No caso, não faço isso em casa. É um código bem parecido com esse que eu preciso. O que eu vou fazer? Vou consultar a palestra. Passando o ID. E vou chamar o remover, passando a palestra que eu quero que ele remove. Tá?
Então, vou voltar aqui no meu teste, dar o ponto remover, a palestra.id. Então vamos executar novamente. Então, mesma coisa, foi feito o select nas sequências, foi feito os inserts na tabela local e na tabela palestra, e quando eu mandei apagar a palestra, ele também foi lá e apagou o local dela. Tá? Então, essa é a parte das operações em cascata. Uma outra coisa que eu quero mostrar também é quando eu consultar uma palestra. Então, para fazer a consulta, vou criar aqui um novo método, public palestra consultar por ID. Ele vai receber qual é o ID da palestra. Feito isso, pegamos aqui o Entity Manager, criamos a palestra, que vai ser retornada. E para fazer a consulta, chamamos o método find do Entity Manager, passando a entidade palestra, a sua classe, né, e o seu ID. E fazemos aqui um finally para fechar o Entity Manager. E aí ele vai fazer a consulta da palestra. Como eu já tenho aqui uma tabela, um registro na tabela palestra, com ID 2, o que eu vou fazer? O seguinte, não vou inserir novamente, né? Não vou salvar e nem remover, vou apenas consultar essa palestra com ID 2. E aí o que eu vou mostrar aqui é os dados dela. Então eu vou mostrar qual é o prédio e qual é a sala. Pronto. Então eu quero saber aqui qual é o prédio e qual é a sala que foi feito essa palestra. No caso aqui é a P2. Pronto. Então eu vou consultar ela do banco de dados e vou obter os dois resultados. Vamos executar. Então ele foi lá, fez a consulta. Nota que ele fez a consulta aqui na tabela palestra. Depois ele veio e fez a consulta na tabela local e mostrou aqui os dados do relacionamento. Olha só que interessante. Como tem o relacionamento e esse relacionamento é do tipo Eager, automaticamente ele consulta na classe palestra e na classe local para você também. Tá? Então ele vai consultar nas duas por causa do relacionamento. Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona o relacionamento de um para um utilizando o JPA. Obrigado.